Bom dia, crianças. Vamos lá? Correção de português. Buriti Mais. Esse é o seu livro, continua no vídeo. Esse não é seu livro, procura o outro vídeo, tá? Buriti Mais, páginas 72 até 75. Bom, para corrigir hoje o texto, nós vamos falar sobre texto expositivo, tá? Então eu vou dar um pulinho primeiro aqui na página 73. Você está acompanhando a aula direitinho? Então pega seu livro, acompanha comigo. Lá na página 73 tem uma compreensão, fique sabendo. Bem aqui, ó. Ó. Aqui fala do texto expositivo. O que é o texto expositivo? Veja, é um texto, então é algo escrito. Expositivo vem da palavra exposição, expor, mostrar. Então, o que é um texto expositivo? É um texto que vai mostrar, falar sobre alguma coisa. Precisa título, tá? Na verdade, qualquer texto, um poema, uma tirinha, uma história em quadrinhos, conto de fadas, contos em geral, fábula, precisa título. E o texto expositivo também precisa de um título. De forma bem básica, o texto expositivo, ele é organizado em 3 partes principais. Então, quando a gente analisa o texto, crianças, o texto expositivo, ele sempre vai conter basicamente 3 partes. Por isso que eu sempre ensino vocês, na produção de texto, precisa de ter pelo menos 3 parágrafos. Um parágrafo introdução, um parágrafo desenvolvimento e um parágrafo conclusão. Não quer dizer que não possa ter 4, 5, 6, 10 parágrafos, tá bom? Não quer dizer que não possa ser mais curto um pouco, talvez com 2 parágrafos. Você colocar tudo, se for bem resumido. Então, o que é a introdução? Introdução é o começo, é o início, é o lugar onde você vai, no texto expositivo, aonde vai apresentar o tema. O tema é diferente do título, tem a ver, mas é diferente. O tema, crianças, é sobre qual assunto que o texto vai falar, certo? O título é o nome do texto, mas o tema é qual assunto que está sendo tratado neste texto. Nós vamos ver o exemplo depois na leitura do texto. O desenvolvimento. O desenvolvimento, ele pega o tema que foi apresentado e aí ele vai explicar melhor, ele vai falar mais, ele vai apresentar uma boa forma de apresentar, de expor alguma coisa, é criar uma sequência. Ao invés de você ficar falando de vai e vem, ah não, ele começou, não, mas lá no final ele falou isso, mas só assim, mas voltando lá no começo, isso gera confusão. Agora quando eu crio uma sequência, olha, primeiro aconteceu isso, depois veio isso, e aí aconteceu aquilo. Eu crio uma sequência. E a conclusão? Conclusão, gente, é encerrar, é fechar o assunto, é terminar a ideia. Aqui eu apresento a ideia, o tema, a proposta, o assunto. Aqui eu falo do assunto e aqui eu termino. Vamos ver um exemplo? Volta lá na página 72 e vamos ler esse texto que foi escrito por Felipe Bogaz Notari, de 9 anos, ó. Como nascem as estrelas? Bom, nós vimos o conto, né? Um conto indígena sobre o surgimento das estrelas. Mas agora, o Felipe, ele escreveu algo interessante. Vamos ler? Como nascem as estrelas? Isso é o título. Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem,
Elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Neste momento, acaba de nascer uma estrela. Então, nós temos aqui as três partes. Aqui ele está falando do fenômeno que acontece na realidade, como surgem as estrelas. Então, aqui não é um conto, não é um faz de conta, é um texto expositivo sobre algo real. Ele apresenta o tema no começo. Você gostaria de saber como isso acontece, como nascem as estrelas? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira. Aí ele já começa a desenvolver o assunto, que é o surgimento das estrelas. E essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. Então ele dá essa introdução um pouquinho antes do desenvolvimento, mas já começa a ligar com o desenvolvimento. No desenvolvimento, no próximo parágrafo, é que tem a maior parte, que ele vai explicar de uma forma maior, explicando melhor sobre o surgimento. O processo de formação das estrelas, veja, então ele já saiu da introdução, da apresentação do tema, e agora ele já começa a desenvolver o tema dele, que é surgimento das estrelas. Então o processo de formação das estrelas é lento, pode durar bilhões de anos, e veja que ele usa termos para dar sequência. Veja, ele diz, primeiro, a nebulosa, tarará. Depois, o interior da nebulosa. E aí ele finaliza, ele conclui o assunto dizendo, nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, nesse texto tão pequeno, o Felipe conseguiu mostrar, expor, apresentar como surge uma estrela. Esse tipo de texto é chamado texto expositivo. Agora passamos à correção em si das atividades. Então vamos lá. Número 1. Bom, número 1 não tem uma resposta. Vamos bater um papo aqui, mas bem rapidinho, que o vídeo já tá com 7 minutos. Com que propósito? O que é propósito? Objetivo. Qual a razão? Qual a razão de um leitor, que um leitor vai ter? Qual a razão de um leitor ler um texto como esse? Que é o que está perguntando. Com que propósito um leitor vai ler este texto? Qual o objetivo de um leitor pegar um texto para ler? Se informar, não é? Ficar sabendo, aprender. O que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? Então, eu vou dar a minha opinião. Você pensa aí na sua. A minha opinião é que o Felipe estava querendo explicar, tanto que ele usou até um desenho, ele estava querendo explicar como as estrelas surgem. Talvez ele leu, ele estudou na escola, ou ele assistiu a um vídeo e ele quis transformar isso em um texto para que as pessoas que lessem pudessem saber. Essa é a minha opinião. Na sua opinião, o autor atingiu o objetivo, ou seja, ele conseguiu fazer aquilo que ele queria, expor, explicar sobre o surgimento da estrela? Olha, crianças, na minha opinião, sim, ele atingiu o objetivo e foi bem resumido ao explicar o surgimento das estrelas e não foi tão difícil assim de entender. Ok? Número 2. Qual o tema do texto Como Nascem as Estrelas? Bom, lembra que eu falei que o tema é diferente do título. O tema é o assunto, é sobre o que o texto está falando. Então, no caso aqui, o assunto é a formação ou o surgimento das estrelas. Esse é o assunto.
a formação ou o surgimento das estrelas. Se você escreveu algo parecido com isso, está correto. Número 3. Qual é a principal informação na introdução? O processo de formação das estrelas, lembra que a introdução é o começo. É o processo de formação das estrelas? As estrelas são nebulosas antes de nascer? Ou as nebulosas são formadas de gás e poeira interestelar? Então a gente volta lá na introdução. Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. Então a principal informação é que o nome da nebulosa, o nome da estrela antes de virar uma estrela é nebulosa. Então que as estrelas são nebulosas antes de nascer. As estrelas são nebulosas antes de nascer. Então essa é a principal informação, que é um conhecimento novo. A introdução fala que as nebulosas são formadas de gás e poeira interestelar, mas a explicação melhor sobre isso vem no desenvolvimento, não na introdução. Então o ponto mais importante da introdução é quando afirma que as estrelas são nebulosas antes de nascer. Número 4, em qual parágrafo o tema é desenvolvido? No segundo parágrafo. O texto ele é composto de 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, você gostaria de saber. O segundo parágrafo, o processo de formação das estrelas. Terceiro parágrafo, nesse momento. Então, são 3 parágrafos. É no segundo parágrafo que o desenvolvimento acontece. E na número 4, circule no parágrafo as expressões que indicam sequência. Então, quais são as expressões que indicam sequência? Eu marquei para vocês enquanto estava lendo, veja. Primeiro, depois. Então, essas são as expressões que indicam sequência no desenvolvimento. Número 5. Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? Então, na conclusão diz, nesse momento acaba de nascer uma estrela. Qual dessas frases? Vamos lá? A formação de uma estrela depende de vários fatores. Eu poderia terminar desse jeito e não mudar o sentido? Não, né? Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. Veja que eu estava falando de uma bola incandescente e eu digo que essa bola incandescente é uma estrela que acaba de nascer. Essa é a frase correta. E a terceira? Tudo começa com a condensação de uma nebulosa. Eu poderia terminar assim? Tudo começa com a condensação? Não. Então a frase correta é: essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. Vamos continuar? Bom, crianças, então a número 6 agora é uma cruzadinha. Eu não vou desenhar a cruzadinha, tá? Então na cruzadinha tem uma frase e que tem números. Antes de nascer, número 1. É um grande, número 2. De gás, número 3, 4, que recebe o nome de número 5. Então, você tem que pôr a cuca para funcionar e voltar no texto. Lá no texto você vai ter essas informações. Mas, bom, se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, valeu a tentativa. Muito bem. Número 1, uma estrela. Antes de nascer, uma estrela é uma grande nuvem de gás e poeira interestelar, que recebe o nome de nebulosa. Então, você vai encaixar no caça-palavra, palavra cruzada, eu vou te mostrar. Congela o vídeo aí que você consegue corrigir melhor. Tá vendo? Bom, na número 7, está sugerindo aqui, faça um esquema do texto. O que é um esquema? O esquema é como você resumir ao máximo um texto e ficar só com o mais importante de tudo do texto. Então, é como se fosse um grande resumo. Aqui existem imagens, você pode acompanhar no seu livro. Essas imagens, elas
querem exemplificar como surge uma estrela. Então, escreva ao lado de cada foto a parte do texto a que ela corresponde. Em seguida, escreva uma frase com o assunto de cada parte. Então, veja, eu tenho o título, aí eu tenho a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Vamos seguir a ordem do que é um texto expositivo? Título, introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Qual o título? Como nascem as estrelas? A introdução. Então, vocês estão vendo aí a imagem. As estrelas são uma nuvem de gás e poeira interestelar. Ficou apertadinho ali, mas dá para ler essa palavra aqui, interestelar. O desenvolvimento, que é a segunda imagem. A nebulosa começa a se condensar. Gente, condensar é se agrupando. Vamos pensar na fumaça, quando você está tomando banho. E aí o chuveiro está bem quente, aquela fumaça lá no banheiro. De repente você olha no espelho do banheiro, está escorrendo água. Quem jogou água ali? Não, foi a fumaça, que são gotículas de água que vão se condensando. Elas vão ficando pesadas, vão se ajuntando, ficando pesadinhas até virar uma gota, certo? Então, condensar é isso, é ir agrupando, reunindo e ficando bem juntinho. Então, a nebulosa começa a se condensar, a nuvem começa a se reunir. E a conclusão, acabou de nascer uma estrela. Então, aquele texto que nosso coleguinha escreveu todinho, a gente resumiu aqui. Título, introdução, desenvolvimento, conclusão. Número 8. Em que fontes o aluno pesquisou para escrever o texto? Antes um pouquinho, eu quero falar sobre fontes. Quando a gente pensa em fonte, vamos pensar ali na nascente de água, onde nasce a água. Tem alguns lugares que chamam de olho d'água. A fonte, então onde nasce, aonde as pessoas, aonde um rio começa, aonde as pessoas vão buscar água, ali é uma fonte, certo? Quando a gente faz pesquisas, nós estamos pesquisando em algum lugar, nós estamos lendo e estudando em algum lugar. Esses lugares que nós lemos e estudamos chamam de fonte. Qual a sua fonte de estudo de português? Este livro. Este livro reúne os conteúdos que você deve estudar esse ano, que foram pesquisados também em outros lugares. Agora vamos voltar para o texto. O texto expositivo é escrito com base em informações obtidas de fontes como a internet, livros e revistas especializadas, enciclopédias ou mesmo depoimentos de especialistas no assunto. É importante que as fontes sejam confiáveis, de confiança, que nem beber água. Você não vai sair bebendo água em qualquer lugar sem saber que se aquele lugar tem uma água limpa, uma água boa para beber. Então, em que fonte o aluno Felipe pesquisou para escrever o texto? Não precisa ficar aí pensando. Volta no texto. Lá no texto diz assim: fontes www.observatório.ufmg.br/paz06.htm e a segunda fonte www.if.frj.br teaching/astrofe/evou alguma coisa, não consigo ler, HTML. Então ele pesquisou em 2 lugares, em 2 fontes, e as fontes que começam com www, http, são sites da internet. Então ele pesquisou em sites da internet. Na letra B, como com a ajuda do professor? Me ajuda. Você teve ajuda aí de sua casa? Observe as fontes usadas por Felipe, o que indica que elas são confiáveis. Bom, o que indica que elas são confiáveis é o lugar que elas estão guardadas, vamos chamar assim. Veja só, observatório, UFMG. O UFMG é a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, isso aqui é um site que tem que ser confiável,
Pode ser que não seja, mas é para ser, porque é um site de Universidade Federal. Então, é o Observatório da Universidade Federal, no Brasil. E a segunda fonte é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, são duas universidades federais. Então, o que me diz que a fonte é confiável? Porque essas informações estão em sites de universidades. Se a universidade cometeu um erro, crianças, aí sim, aquela fonte talvez não seja tão confiável, mas o lugar onde a fonte está é confiável. Porque é um lugar de pesquisa, é um lugar de professores, é um lugar de doutores, mestres, que são estudiosos da área, tá bom? E para finalizar, discuta com seus colegas o que vocês consideram fontes não confiáveis. Bom, fontes não confiáveis são sites que você não sabe aonde está, quem escreve aqueles artigos, aqueles textos, coloca aqueles vídeos. Nós não temos condições de saber se foi feita uma pesquisa mesmo, nós não temos condições de descobrir o lugar. Muitas vezes vem com vírus, então às vezes você sai clicando aí em qualquer site, não faz isso não. Pergunta primeiro, professora, para fazer, eu quando envio pesquisa, eu já envio o lugar da pesquisa também. Mas se você está fazendo alguma pesquisa aí e não sabe como fazer, pergunta um adulto, pergunta alguém que saiba, para que você não coloque vírus dentro dos eletrônicos aí da sua casa e de repente cause um problema muito maior para sua família, para poder limpar desses vírus que são programas que fazem mal aos programas do seu computador. Certo, crianças? Bom, então essa foi a nossa aula correção de hoje. Eu fiz o inverso, eu passei a tarefa e depois corrigi. Então a aula de apresentar conteúdo, ela é mais longa mesmo e você tem que ter um pouquinho de paciência. Vai pausando até você conseguir assistir tudo. Um beijinho no coração, vamos continuar o dia de estudos.